Boa noite! Boa noite, gente! Hoje nós teremos uma convidada especial. Só um minutinho, que é o tempo que ela entra. Keline Nogueira. Enquanto ela entra, deixa eu colocar. E Dani já tá aqui. Boa noite, boa noite. Vou convidar ela aqui. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Gente, vou convidar a Dani aqui para entrar. Só um minutinho, mas antes eu queria um feedback de vocês. Se vocês estão conseguindo me ouvir bem. Vocês estão conseguindo me ouvir bem, gente? Ah, consegui! Olha que maravilha! Carol, querida. Olha que maravilha! Deixa eu baixar aqui. Gente, antes de tudo, antes da gente dar início à live, eu queria primeiramente agradecer e respirar, minha gente, porque eu cheguei em casa agora, eu estava gravando vídeos agora. E eu digo, meu Deus do céu, que tanta adrenalina! Mas, graças a Deus, deu tudo certo, porque quando a gente coloca Deus na frente, as coisas fluem, tudo se encaixa, principalmente quando a gente está aí a serviço da vida. Então, antes da gente dar início à live, eu queria primeiramente agradecer a vocês que estão aqui presentes. Pedir a vocês que nesta live vamos convidar outras pessoas, porque cada vez mais, eu não sei se vocês sabem, mas o Instagram, ele cada vez mais, ele entrega a live a menos pessoas. Então, todas as vezes em que vocês apertam no coraçãozinho, todas as vezes em que vocês comentam na live, é a maneira que o Instagram ele começa a distribuir a live no orgânico, avisando, comunicando para outras pessoas que nós estamos ao vivo, tá? Então eu vou pedir a vocês, antes do início, que comentem, participem. Quando Dani iniciar a live, eu vou ficar aqui ligadinha nos comentários de vocês. Gente, aqui embaixo tem como se fosse uma pipazinha do lado direito. Então, encaminha essa live para outras pessoas e vamos propagar o bem, porque é dessa maneira que nós evoluímos. Juntas nós somos mais fortes, tá? Então, vamos embora divulgar. Deixa eu ver aqui que eu acho que a internet de Dani, eu acho que falhou um pouquinho. Não perde essa oportunidade, porque essa mulher é maravilhosa. Acho que congelei. Foi. Deixa eu ver se eu consigo tirar você. Oi, tia! Mas a gente não desiste. Calma aí que vai dar tudo certo. É porque a energia, quando é grande, até o Instagram ele não suporta, né, minha gente? É assim. Qualquer coisa a gente fecha e sai de novo. Dani, você consegue sair? Você está conseguindo me ouvir? Você consegue sair e entrar novamente? Meninas, eu estou aqui num pique tão grande, porque simplesmente eu estava fazendo algumas coisas maravilhosas para vocês. Você consegue sair, Dani, fechar em cima, assim, em cima da tua tela que está travada, do lado direito, se você apertar na tela, tem um X. Aí você sai e entra novamente. Porque é muita energia, minha gente. Vocês vão ter uma live linda de um tema importantíssimo. Comunicação não violenta é algo que a gente precisa colocar em prática na nossa vida. Principalmente
para nós, mulheres, que às vezes a gente tem dificuldade de comunicar-se de maneira assertiva e acaba entrando no emaranhado que vocês nem imaginam. Então, assim, vale a pena insistir, esperar, que nós vamos conseguir, tá? Nós vamos conseguir. Minha gente, coloca aí energia positiva. A Dani conseguir sair e entrar, né? Porque o Instagram ele não está suportando tanta energia. O Instagram é assim. E vamos encaminhar, vamos convidar outras mulheres. Aperta aí nessa pipazinha e começa, aperta e encaminha para as mulheres que você tiver aí no seu direct, para que juntas nós possamos fazer a diferença não somente na nossa vida, porque eu acredito muito, tá? Eu tô aqui conversando enquanto o Dani entra. Eu acredito muito que o segredo da nossa evolução é crescer e contribuir, tá? Crescer e contribuir. Esse é o dilema sempre, gente, sempre. Agora, vai dar tudo certo. Já deu tudo certo. Deus está aqui na nossa live. E nesse momento vai agradecer. Já agradecer as pessoas que estão aqui na live. Quero agradecer a Deus por esse momento, porque eu sempre falo que sem Ele eu não estaria nem sequer fazendo esse trabalho. E eu quero agradecer também, gente, porque eu estou me sentindo muito honrada por minha mestra, minha professora. Ela foi minha professora da pós-graduação. Eu também cheguei a fazer um curso com ela de mediação. E ela é uma pessoa incrível, com muito conteúdo. E eu estou me sentindo muito honrada dela ter simplesmente aceitado o meu convite, estar aqui a serviço, contribuindo com tanta experiência que ela tem. Ela que é advogada, gente, já é formada há 32 anos, é isso, Dani? 32. E ela trabalha como mediadora, gente. Tem mestrado com foco em comunicação, com pesquisa em comunicação não violenta. É diretora também do IPMEC, não é isso, Dani? Gente, IPMEC é maravilhoso. Eu cheguei a fazer um curso com eles, inclusive quero fazer outros. É maravilhoso, eu digo sempre. A comunicação não violenta, o tema que Dani vai trazer, e eu vou passar a palavra para ela, é algo importantíssimo. Então, assim, mulheres, estejam atentas. Se possível, pega um lápis e uma caneta e anota, porque assim, você não tem noção de quanto esses aprendizados, eles transformam o nosso dia a dia. Porque eu digo sempre, aquele curso que eu fiz com Dani lá atrás, de mediação e de comunicação não violenta, ele mudou completamente a maneira que eu me comunico com meu esposo, a maneira que eu me comunico com meu filho, a maneira que eu faço os pedidos. E as coisas assim tomaram outro rumo quando eu tive conhecimento desse estudo maravilhoso. Então, assim, estejam nesse momento grata por a gente ter conseguido fazer esse movimento. Eu me sinto muito grata e muito honrada por você ter aceitado e por ter me sentido pertencente, por ter me sentido acolhida por você. Muitíssimo obrigada. E eu vou passar a palavra, minha gente, para ela, porque eu também vou aprender com vocês, tá? Porque a gente aprende o tempo inteiro. Seja bem-vinda, Dani. Seja bem-vinda. Se sinta amada, acolhida por todas nós, que hoje todas nós iremos aprender. Muito obrigada, querida. Olha, a honra é toda minha. Você é uma querida que eu guardo no coração. Uma menina linda, né? Batalhadora, mulher arretada, como você coloca aqui nas suas capacitações. A gente acompanhado aqui nas redes sociais, pela internet, com um orgulho enorme, viu, Carol? Um orgulho danado do que você tem dito, do que você tem feito, das reflexões que você tem trazido para tantas mulheres no Brasil inteiro e no mundo inteiro, né? Então, assim, muito orgulho de você, viu? E muita alegria. Então, o prazer é todo meu. Eu fiquei muito feliz quando você me convidou. E quando a gente falou de comunicação não violenta, é um tema que é tão precioso para mim, ele é tão delicado para mim, e ele é tão importante, que eu falo com prazer. Então, o prazer aqui é duplo, em estar com uma querida como você, que eu adoro e que eu admiro muito, viu? E falar de um tema
que é tão caro, tão precioso para mim, que é a comunicação não violenta, né? E fico muito feliz de você falar que quando fez o curso comigo lá para trás, você fez curso de mediação, fez curso de comunicação não violenta, que isso, de alguma forma, trouxe novas reflexões e novos caminhos aí para a tua jornada, né? E que você hoje se comunica de uma forma diferente e reflete sobre a própria comunicação, porque é isso, a comunicação não violenta, a gente trazer luz, trazer consciência para a forma da gente se comunicar, né? E a comunicação não violenta, Carol, ela entrou na minha vida assim, quase que junto com a mediação, porque ela é uma ferramenta, ela é uma habilidade de gestores, de mediadores de conflitos, mas ela é uma ferramenta, na verdade, de todos. É uma ferramenta que pode e deve ser usado por adultos, por crianças, por idosos, dentro do nosso ambiente familiar, dentro do nosso ambiente profissional, na nossa vida, no dia a dia. As pessoas no trânsito podem utilizar aí as ferramentas da comunicação não violenta, né? Nas questões de qualquer tipo de conflito que existem entre vizinhos, nas questões aí que envolvem o nosso trabalho, né, no nosso ambiente corporativo e na nossa casa, então, aí é todos os dias, o tempo todo, né? E como é bacana ensinar para os nossos filhos, eu sei que você tem um pequenininho, eu tenho um que já está grandinho aqui, o quanto é bacana a gente até educar os nossos filhos. Depois eu vou falar de alguns livros, né, de comunicação não violenta, mas existe um livro chamado Como Criar Filhos Compassivamente, segundo as regras da comunicação não violenta. Então é tão bacana trazer esses elementos de uma comunicação consciente, com autorresponsabilidade, focado em sentimentos e necessidades, né? Saber fazer pedidos adequadamente, saber o que é empatia, exercitar a autoempatia, né? Que é tão importante. Então, aqui hoje eu acho que dá para a gente falar um pouquinho sobre tudo isso, né? Sobre os componentes da CNV, as duas partes da CNV, os pilares de sustentação da CNV e falar um pouquinho quem criou essa metodologia, quem criou a CNV, o Marshall Rosenberg, que é uma pessoa que acho que nem ele tinha noção do que ele ia fazer, né? Do que ele ia mexer e movimentar aí, porque isso foi criado lá final da década de 60, início da década de 70, e o quanto isso ia trazer novas reflexões para tanta gente. Isso é uma ferramenta poderosa na construção de uma sociedade pacificada, né, de uma sociedade que volta a dialogar com consciência, responsabilidade e amorosidade, né? Então, não sei como a gente faz, Carol, se eu já... Porque você sabe que eu desando a falar. Você vai falando, Dani, e eu vou fazendo talvez algumas interferências, se você não se incomodar, para a gente trazendo também, digamos assim, como aluna, então assim, eu vou fazer o seguinte, porque Dani, ela é a mestra aqui, tá? Então eu como aluna, em algum momento, quando ela falar de algo, eu vou trazer exemplos práticos de como a comunicação não violenta ela transformou radicalmente coisas que vocês nem imaginam como simples, digamos assim, como uma simples mudança da comunicação. Coisas que às vezes a gente até, digamos assim, duvida, né, Dani, do poder da comunicação. E, gente, era muito engraçado, porque às vezes Dani, ela nem sabe disso. Às vezes eu assistia uma aula com ela. Quando eu acabava a aula, minha gente, eu ia ter uma DR com meu marido usando as técnicas da comunicação. E ali eu tinha ganhos assim, que eu digo, meu Deus, esse negócio é poderoso. Então, em algum momento, eu vou deixar a Dani à vontade para ela trazer, mas em algum momento eu posso trazer aqui algum exemplo. Combinado. Eu dizia que a aula prática, né? Pois. Fazia aula teórica, e estava na prática para verificar se dava certo, né? Não, Dani, assim, antes de você te dar a tua fala, é engraçado, porque eu sempre comentava com o meu marido, né? Eu digo, rapaz, eu gostei dessa professora, porque ela é exigente. E eu gosto de pessoa exigente, porque, gente, ela me fazia, nem ela sabe, né? Porque isso aqui não tem nada, digamos assim, combinado. Porque
às vezes, digamos, ela abria, digamos, seu microfone no meio da aula e perguntava alguma coisa, eu fazia você ter um exercício no meio da aula. Então, automaticamente, de uma maneira amorosa e, digamos assim, para que a gente pudesse evoluir no assunto, eu me pegava tendo que ler os livros e estudar, né? Porque eu digo, vai que ela me chame aqui, eu preciso estar sabendo. E o quanto isso é maravilhoso. Eu sou grata porque às vezes a gente precisa, né, desse empurrão, porque senão a gente nem percebe que a gente não está dando o nosso melhor, quando a gente poderia estar bem mais focada. Então, muita gratidão. Gratidão toda minha, querida. Fico muito feliz de te ouvir falar, viu? Então, acho que a gente pode falar um pouquinho, Carol, como surgiu a CNV, né? Ela foi criada, para alguns é uma metodologia, alguns falam, na verdade, de uma ferramenta comunicacional, alguns falam que é um método. O Marshall Rosenberg, que foi quem criou a comunicação não violenta, ele se refere a um estilo de vida, a um estilo de se comunicar, a uma forma diferente de se comunicar com as pessoas. Então, inclusive na comunidade acadêmica, eu confesso, cara, que eu tenho até uma certa dificuldade de mostrar isso, até no meio acadêmico, que às vezes não conhece muito bem a comunicação não violenta, a CNV, de tirar dessa caixinha, né? Como se fosse um manual de conduta, como se fosse um manual de procedimento, estruturado, esquematizado. Você faz isso, faz aquilo, segue para cá, né? E não é isso. É um estilo de vida, é uma forma de se comunicar de uma forma totalmente diferente. O Marshall, ele era psicólogo, norte-americano, era um mediador de conflitos também, e ele começou a se interessar desde pequeno, né? Ele é uma pessoa que sofreu segregação racial, ele era judeu e morava num bairro, se não me engano, em Detroit, nos Estados Unidos, junto com negros. Então, negros e judeus ficavam num bairro e sofriam inúmeros preconceitos, né? Tanto os judeus quanto os negros. E ele via o que colegas, amigos dele da escola negros passavam, e ele, como judeu, e toda a família dele passava também. E desde pequenininho, ele sempre se preocupava, por que existem algumas pessoas que são compassivas com as outras? E as outras, desde pequena, desde crianças, perdem esta compassividade ao longo da vida. O que é compassividade? É a capacidade que todos nós temos de ter compaixão. Compaixão pelo nosso semelhante. Compaixão pelas situações da vida. Compaixão com os outros. Compaixão com a gente mesmo, inclusive, né? E ele perguntava por que algumas crianças não são racistas, não são preconceituosas, e outras nos agridem, inclusive, na saída da escola. Tanto colegas dele negros, quanto ele mesmo. Sofreu muitas agressões, bullying, ele teve muitos problemas na escola. E ele cresceu com isso, né, na cabeça. Por que alguns são de um jeito e outros são de outro? E nesse estudo, né, nesse pensamento dele desde pequeno, por que algumas pessoas mantêm esse estado de compassividade natural? Que todos nós nascemos compassivos. Um bebê não tem por que não ser compassivo, uma criança pequena também. Mas alguns perdem essa compassividade ao longo da vida, inclusive na infância. Né? Se não perdesse a compassividade, inclusive na infância, nós não teríamos os casos de bullying na escola, que muitas vezes são sem falta de compaixão, né? De um coleguinha por outro desde pequenininho. Daí a importância da gente conversar com os nossos filhos desde pequenos, né? Sobre isso. Então, ele cresceu com isso na cabeça e aí, nesses estudos, ele viu como a linguagem, dentro dos estudos comunicacionais, como a linguagem fazia toda a diferença, né? Na conexão entre as pessoas. Como a linguagem mais amorosa, menos amorosa, mais inclusiva ou menos inclusiva, ou uma linguagem com mais compassividade e outra com menos, como isso poderia aproximar ou distanciar as pessoas. Como isso poderia solucionar conflitos ou poderia, muito pelo contrário, gerar conflitos e até acentuar os conflitos. E ele percebeu, então, que era na linguagem que muitas chaves ali estavam para serem desvendadas, né? E aí, dentro desse estudo da linguagem, então não é que a comunicação não violenta não se preocupa com a comunicação não verbal, né? Que implica, entanto, a forma, né? Como a gente fala em termos do nosso tom de voz,
em termos do nosso ritmo, em termos de, né, comunicação não verbal, como a gente se coloca, como a gente se porta, o braço cruzado, a perna cruzada, o olhar para cima, o olhar para baixo, tudo isso é comunicação não verbal. Então, não é que a comunicação não violenta não olha para isso, mas ela fala, é na verbal, é na comunicação verbal que a comunicação não violenta encontra muitas explicações. É como na linguagem a gente encontra muitas saídas, né? E como a gente encontra, inclusive, um caminho de conexão e interação com outras pessoas. Então, ele inclusive, vinha estudando algo que o Gandhi também falava, né? Dentro de todos os estudos de Gandhi, o Gandhi falava, existem pessoas com mais compaixão pelas outras do que outras pessoas. E algumas pessoas parecem que simplesmente desistem de ter compaixão, né? Ou às vezes nem se dão conta que não estão mais compassivas. E outras sim. Então ele pensava de uma forma muito parecida com Gandhi. Gandhi, os estudos dele, muitos escritos, o Gandhi falava isso. O que faz uma pessoa manter a sua compaixão? E o que faz uma pessoa se afastar da sua compaixão, né? E o Marshall, nesses estudos, então, ele acabou escrevendo um livrinho, eu separei aqui para vocês, esse foi o primeiro, né, o livro mais conhecido dele, mais famoso. Ele não é tão grosso, mas ele é o maiorzinho deles, que é o Comunicação Não Violenta, que tem um subtítulo que eu não gosto, Carol, que aqui para o português foi traduzido como Técnicas para aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais, dando um jeitão quase que de autoajuda do livro, quando não tem nada disso, né? E a versão em inglês, né, ela fala de comunicação não violenta, embaixo tem a style of life, né, um estilo de vida. E aqui para o português a gente acabou traduzindo para técnicas para aprimorar relacionamento. Mas é isso, é estilo de vida, é um estilo de se comunicar, um estilo de vida. E aí, o que ele falou? Bom, existem alguns componentes importantes na nossa comunicação e que a gente falha muito com isso. Então ele fala, primeiro de tudo, é fundamental que as pessoas não julguem, não façam julgamentos e também não rotulem as pessoas, né? Não apontem o dedo para rotular, classificar ou julgar as pessoas. O julgamento nos afasta desse estado de compassividade que eu falei, que ele se preocupava. Quando a gente julga alguém, a gente se afasta, a gente se desconecta e a gente perde um pouquinho da nossa compaixão natural. Então ele fala, como que a gente pode fazer ao invés de julgar? Nós podemos observar fatos, falar de fatos que estão ocorrendo, mas sem julgar. E aí eu vou dar um exemplo, que eu dou inclusive nos cursos, você deve até lembrar, em relação a crianças, em relação aos filhos, né? Quando você entra no quarto de um filho, que o quarto está todo bagunçado, a gente pode ter duas saídas. Ou a gente pode falar, filho, como você é bagunceiro. Como você faz essa bagunça no seu quarto desse jeito? Isso é um julgamento. Como você é bagunceiro. Isso é um julgamento eternizante, inclusive. O coitado do filho nunca mais vai poder deixar de ser. Porque a mãe nem falou que ele está bagunceiro. Falou que é. É eterno, né? É uma coisa. Então, isso é julgamento. Pela comunicação não violenta, quando a gente observa fatos ao invés de julgar, como a gente pode substituir isso por uma observação? Filho, eu tenho notado, eu tenho percebido que o seu quarto está bastante bagunçado. Veja como eu tiro o foco de apontar o dedo para a ação do filho e eu coloco na observação de um fato que tem a ver com uma ação do filho, mas sem julgá-lo diretamente. É uma mudança radical, né? E aí o Marshall fala, não basta só observar e não julgar. O segundo componente da CNV é focar nos sentimentos, falar dos próprios sentimentos e ter um olhar amoroso para os sentimentos dos outros. Então, mesmo exemplo da mãe. Mãe que não conhece comunicação não violenta e que não foca em sentimento. Fala, filho, como você é bagunceiro. Eu fico furiosa de ver o seu quarto desse jeito, não gosto, me incomoda. Se você não arrumar o seu quarto, vai inclusive ficar de castigo. Bom, não tem sentimentos envolvidos aí falados de uma forma amorosa, não tem um pedido e nem a necessidade, que são os outros componentes que eu vou falar aqui da CNV, né? Dentro do exemplo da CNV, essa mãe fala nos próprios sentimentos com amorosidade. Ela fala, filho, eu fico super chateada, triste,
frustrada, ou pode até falar brava, quando eu vejo o seu quarto bagunçado assim. Quer dizer, a mãe não coloca ameaça, né? A mãe não fala que não aguenta mais ver o quarto do filho assim, porque isso não é falar de sentimento. Ela fala, eu fico triste, fico frustrada, fico chateada. E a gente pode falar dos nossos sentimentos, né? E aí vai para o terceiro componente da CNV, que é a necessidade. Mesmo exemplo do filho. Filho, sabe por que eu fico chateada e triste? Porque eu necessito de uma casa arrumada e organizada para eu ficar bem. Então, a necessidade para a comunicação não violenta, ela é a raiz dos sentimentos. Por nós termos necessidades é que nós temos sentimentos. Quando as nossas necessidades não são atendidas, nós temos sentimentos, digamos, negativos. Então, eu tenho uma necessidade de ver a casa arrumada. Ao ver um quarto bagunçado, eu fico o quê? Frustrada. Ou seja, é a raiz dos sentimentos. Eu tenho uma necessidade. Quando ela é atendida, eu tenho necessidade de ser valorizada no meu trabalho. Quando eu sou valorizada e atendida nessa necessidade, qual é o sentimento que eu tenho? Alegria, felicidade, né? Eu tenho uma sensação de ser valorizada. Isso traz um sentimento bom. Por isso que necessidade é a raiz do sentimento. A gente necessita coisas e o sentimento vem pelas necessidades, são atendidas ou não. E aí, quarto componente da CNV, pedido, que você comentou aqui na nossa conversa, né? Passei a fazer pedidos de um jeito diferente depois do curso. Porque é fundamental, né, Carol, a gente saber pedir. Às vezes a gente, inclusive, não sabe que a gente não está pedindo. Porque pedido não é exigência. Pedido, a gente pode esperar um sim ou pode esperar um não. Porque se a gente não espera o não, não é pedido, é exigência. E o pedido não é um pedido qualquer. É um pedido claro, é um pedido expresso, é um pedido certeiro. Não tem como a gente pedir uma coisa mais ou menos. Então, a gente não pede para o marido para chegar cedo em casa. Isso não é pedido para a CNV, não. Por quê? Porque pedir para chegar cedo não é um pedido claro, certeiro, específico. Para o marido, cedo pode ser 10 horas da noite. Para você, cedo pode ser 7 da noite. Né? Então, o pedido tem que ser certo. Marido, eu gostaria, por favor, que você pudesse chegar em casa até as 8 horas da noite para que pudéssemos jantar juntos. É possível? Isso é pedido certo, específico, claro, né? E a gente sempre pede na forma afirmativa. A gente nunca pede o que a gente não quer. Olha, eu não quero que você faça bagunça. A gente pede o que a gente quer. Eu gostaria que você mantivesse seu quarto organizado. Esse é o pulo do gato aí do pedido da CNV. Pedido claro, certo, específico e sempre na forma afirmativa. Então, resumão, Carol, aqui dos 4 componentes. Observar fatos e não julgar as pessoas, nem classificá-las, nem rotulá-las. Falar dos próprios sentimentos e ter foco e uma escuta aberta para os sentimentos dos outros. Saber o que os outros também estão sentindo em relação àquela situação. Olhar para as próprias necessidades e ter um olhar amoroso e compassivo com a necessidade do outro e fazer pedidos e não exigências. 4 componentes: observação de fatos, sentimentos, necessidades e pedido, né? Então, são os 4 componentes da CNV. E aí, a gente pode pensar, mas isso é muito simples, né? É isso que é a CNV? Vou falar um pouquinho mais. Tem as 2 partes da CNV, tem os pilares de sustentação, tem outras coisas importantes para a gente falar. Mas Gente, isso é o mais importante da CNV, né? Foco na observação e não no julgamento, foco nos sentimentos e necessidades e saber pedir. Né? olha, gente, eu vou atrapalhar a Dani só para trazer o meu exemplo, para que você compreenda o tamanho do poder desses 4 pilares que a gente acredita que são básicos ou que não são nada, muitas vezes, né? Porque às vezes as coisas poderosas, elas são simples, só que a gente cria na nossa cabeça que precisa ser algo mirabolante. Eu vou trazer um exemplo meu, tá? Quando eu me casei com meu esposo, nós passamos, eu acho que uns 6 ou 7 anos sem ter filhos. E durante todo o tempo, o Walter, ele sempre falava algo para mim. Olha, ele já teve um relacionamento e no primeiro relacionamento ele tem 3 filhos. E ele sempre falou para mim, olha, no dia que a gente tiver filho, eu
tenho horror de trânsito. Eu nunca vou deixar filho no colégio, pegar filho no colégio. Isso ele passou anos do nosso casamento, até, digamos assim, o dia que a gente não tinha filho, me preparando, digamos, ó, quando a gente tiver filho, eu não vou deixar filho em colégio. Boa noite, Fábio. Aí, minha enteada, filha do meu marido. E simplesmente ele passou anos, gente, falando que não iria, porque não gostava de trânsito, que não sei o quê, enfim. E, digamos assim, nós tivemos Miguel e Miguel entrou no colégio com 2 aninhos. Gente, no início, nós vestimos uma capa de Mulher Maravilha, ou seja, eu dou conta de tudo. Porém, essa mulher que dá conta de tudo, ela automaticamente, ela se sente sobrecarregada e automaticamente ela não percebe que ao invés dela, digamos, usar o poder do amor para fazer um pedido claro, como a comunicação não violenta nos ensina, ela responde de maneira violenta. Então, o que foi que começou a acontecer aqui em casa? Eu, na época, estava fazendo faculdade de Direito, enfim, tinha outras atribuições. Muitas vezes eu tenho muito horário noturno, Dani. Então, às vezes, eu ficava até 2, 3, 4 horas da manhã estudando. E de manhã, quando era para deixar Miguel no colégio, ele sempre olhava para mim e dizia: eu não vou deixar. Eu já lhe avisei que eu não vou deixar a menina em colégio, pegar a menina em colégio. E ali o que foi que começou a acontecer? Eu comecei a ficar muito raivosa. Então, a gente responde de uma maneira muito agressiva. Por quê? Uma mulher, quando ela está se sentindo sobrecarregada, de alguma maneira ela vai responder no casamento. Ou ela vai responder sendo ríspida demais, ou ela vai ficar chateada. E o que foi que eu comecei a fazer? Eu comecei a ser pai é bom, né? É bom, né? Só pagar as contas, não sei o quê. Ou seja, eu comecei a usar uma comunicação extremamente violenta. E eu estou trazendo a minha história para que você entenda o poder de se comunicar. Eu lembro exatamente quando eu tive uma aula com o Dani, de comunicação não violenta lá na pós, e que ali eu parei, eu vou começar a colocar em prática. Por quê? Conhecimento parado, para mim, é igual a água parada, não vai dar em nada. Eu preciso colocar em prática primeiramente na minha vida. E ali eu lembro que quando acabou a aula, ele estava sentado na sala assistindo televisão. E eu digo: peraí, eu vou agorinha, eu vou colocar em prática agorinha o que minha professora me ensinou. E eu sentei perto dele, olha como a nossa comunicação muda. Por quê? A partir do momento que a gente está reclamando para o marido: ah, você não está me ajudando, porque você não deixa o menino no colégio. O que a gente está fazendo ali inconscientemente? A gente está agredindo ele, a gente está impondo que tem que ser do meu jeito e automaticamente você já se desconectou. O homem não vai fazer o que você está pedindo, que ele nem está conectado no seu pedido, na sua dor, na sua sobrecarga emocional, em nada. E eu lembro que eu olhei para ele ali, bem tranquila, né? Tinha terminado uma aula de comunicação não violenta, estava no estado flow, e eu lembro que ali eu olhei para ele, bem tranquila, e eu disse: Walter, eu entendo, né, usando todas as técnicas, eu entendo que a gente fez um acordo e que você já tinha me comunicado que você não gosta de trânsito e que você não gosta de deixar filho em colégio, pegar em colégio por causa do trânsito e você fica irritado. Mas eu quero que você, se você puder, rever o que você me falou para que você pudesse me ajudar, eu vou ficar muito grata, porque está muito pesado para mim. Eu preciso de você. Eu preciso da sua ajuda. Vai ser importante para Miguel criar essas memórias com você. É importante para o nosso filho que você crie memórias positivas. Então, repense se você não pode modificar o que você me falou lá anos atrás, porque eu achei que eu dava conta, mas está sobrecarregado para mim. E isso eu estou notando que está, inclusive, desgastando muitas vezes a nossa relação. Dani, na hora que eu terminei de falar, a maneira que eu falei, a tranquilidade, a vulnerabilidade, inclusive de aceitar um não, porque eu não estava apontando e nem muito menos exigindo, eu estava dizendo a ele que eu preciso dele e que estava pesado para mim. Dani, na mesma hora ele falou: eu lhe ajudo. Como é que você quer fazer? Eu disse: eu quero que você comece a deixar Miguel no colégio
porque eu tenho mais liberdade para estudar até 2, 3, 4, 5 horas da manhã. Porque eu não vou ficar nesse compromisso de levar Miguel de 6h40 da manhã. Ele disse, pronto, tá bom. Ou seja, eu comecei a dizer, caraca, meu Deus, quanto tempo eu perdi. Por quê? A mulher, muitas vezes, ela tá tão na raiva ou na sobrecarga que ela não percebe que ela está exigindo. E ninguém funciona na exigência, né? Isso, gente, trazendo um exemplo meu dos pedidos. E quando Dani falou lá das emoções, dos sentimentos, a importância da gente, inclusive, falar dos nossos sentimentos, isso eu coloco em prática todos os dias. Inclusive, hoje eu coloquei em prática com meu filho na hora de fazer a tarefinha. Por quê? Os nossos filhos, às vezes, pelo menos na minha época, a gente criava uma ideia de que os nossos pais, eles eram perfeitos, eles não sentiam nada, eram pessoas que não tinham problemas, nem defeitos, nem sentimentos. E, digamos assim, isso, inclusive, é uma das causas de criar uma ponte e enxergar os nossos pais como pessoas imperfeitas. E a gente exige tanto perfeição deles que, às vezes, um erro desses pais desconecta desses filhos. Hoje mesmo, Dani, eu chamei meu filho para fazer a tarefinha. E eu já sabia que ele tinha dormido tarde, ontem tinha passado do horário. Então, ele estava mais irritado. Então, ele ficou ali fazendo birra, não sei o quê, sabe? Ah, porque eu não quero essa tarefa, porque vai escrever demais, eu não sei o quê, e tipo, reclamando. E eu bem tranquila. Ali eu botei já uma musiquinha de fundo, não sei o que. Aí o filho, mamãe tá aqui. Mamãe gosta tanto de lhe ensinar, não sei o que. Aí daqui a pouco ele fez tanta birra que eu olhei e disse, filho, mamãe fica tão triste. Porque lembra que você falou que não queria ficar com a professora do reforço, porque você adora quando mamãe ensina você? Ele disse, lembro. Eu disse, filho, mamãe ama tanto te ensinar. Olha, é um momento tão maravilhoso para mim. Mamãe aqui está aqui à tua disposição para te ensinar 50 vezes se for preciso. Mas mamãe fica tão triste quando mamãe está aqui, ó, cheia de vontade para te ensinar as tarefinhas, para a gente ler junto. E tu fica dizendo que não quer fazer isso. Naquele momento, hoje, gente, hoje, no momento, eu notei que ele ficou até um pouco emocionado. E na hora ele parou assim e ele já sentou e começou a fazer a tarefinha. Porém, às vezes a gente não percebe que ao invés da gente, digamos assim, demonstrar a nossa vulnerabilidade em dizer que a gente chora, que a gente sentiu dificuldade, que um dia a gente foi criança, é o que eu faço muito comigo, é o filho. Um dia, manhã também já foi assim. Manhã também um dia sentiu medo, manhã também chorava. É tão engraçado, porque uma vez ele olhou pra mim e fez, sério, mãe, que tu fez isso? Sério, mãe, que tu fez isso? Oi, filho, mãe não faz isso não. A mamãe criou esse hábito depois, não sei o quê. É tão engraçado porque a gente se conecta, porque ali nós estamos na postura de humanos, né? Tipo, eu sou humana, filha, olha, a vida, ela tem esses percalços. A gente passa por isso, mas nós podemos mudar. E ali você cria uma relação muito mais próxima, tanto desse filho, quanto dessa amiga, quanto desse marido. Nós criamos um ambiente mais humano, né? Tipo, olha, nós somos humanos, nós temos o direito de errar, mas a gente pode usar uma técnica diferente, nós podemos usar uma linguagem diferente, mas isso exige, eu sempre penso que isso exige a disposição de alguém dar o primeiro passo, né? Porque se a gente também fica esperando que o outro faça, por isso que eu trouxe, digamos, esses exemplos, gente, para que você comece a ter uma escuta ativa, sabe? De tudo que Dani está falando aqui. Eu vou deixar essa live salva também, mas que você tenha uma escuta ativa do poder que existe na simplicidade das coisas, que quando colocadas em prática, a gente modifica o nosso ambiente, a gente modifica as pessoas e a gente sai dessa postura de julgamento, de querer as coisas do nosso jeito, né? Então, eu vou passar para ela, porque, inclusive, ela está falando, minha gente, mas vocês não percam nada, viu? Porque eu estou aqui, ó, com minha folhinha. Vocês não estão com a folhinha de vocês, eu não sei, mas eu estou aqui com a minha folhinha, né? Carol, você falou uma coisa super bacana, que quando a gente fala dos nossos sentimentos, e isso para alguns é demonstrar a própria vulnerabilidade.
seja demonstrar vulnerabilidade, seja demonstrar que a gente é humano, né? Isso não nos afasta de ninguém. Você nunca vai se afastar e se desconectar de alguém quando você fala dos seus sentimentos. E isso vale para os nossos filhos. Claro que dentro sempre do nosso lugar, do nosso papel de mãe, e os nossos filhos no lugar de filhos, cada um no seu lugar, nós sim podemos e devemos falar dos nossos sentimentos. Porque sentimento aproxima, conecta, traz o que há de humano em nós, se conectando com o que há de humano no outro, ainda que sejam crianças. E você falou uma coisa muito bacana em relação às pontes. A comunicação não violenta fala exatamente isso, que através dos componentes da CNV, através de tudo isso que a gente está falando, você pode criar pontes entre as pessoas, pontes de conexão. Porque quando você rotula, classifica ou julga as pessoas como certas ou como erradas, como boas ou como más, você cria um muro. Nós vivemos isso no país atualmente, vivemos muito aí de uns anos para cá, e não é só no Brasil esse fenômeno, é no mundo inteiro, que vem muito da questão política, que a gente nem vai entrar em detalhes aqui, mas a gente vive um momento de polarização de ideias. E o que essa polarização de ideias faz? Traz um muro. É o muro do certo e do errado. Quem está de um lado do muro não admite que o outro lado esteja certo em nada. Quem está do outro pensa a mesma coisa. E assim ficam, cada um falando do seu lado do muro, sem criar nenhum tipo de conexão. E a comunicação não violenta fala, crie pontes e não muros, porque muro separa, muro desconecta. Muro é discurso de ódio, é discurso polarizado, né? E ponte, ainda que você não concorde com o outro, você se conecta com o pensamento do outro. Não é obrigatório, não é necessário concordar. Basta você incluir o ponto de vista do outro. E aí, com isso, eu vou falar um pouquinho dos... A gente falou dos 4 componentes da CNV, e é super importante falar das 2 partes e de alguns pilares de sustentação da CNV. As 2 partes da CNV são, sempre que você for falar com alguém, se expressar, faça isso com honestidade. Por isso que comunicação não violenta, ao contrário do que muitos pensam, não é uma comunicação onde a gente não fala o que a gente está sentindo, aonde a gente guarda pra gente. Tem gente que pensa isso, Carol, que comunicação não violenta é linguagem fofa. Tem aluno que fala para mim, eu achei que era linguagem, assim, a gente não fala alto, não fala palavrão. Então, olha, falar alto, falar palavrão, falar alto, né, isso pode ser uma forma desrespeitosa de falar. Falar palavrão, nunca vi comunicação não violenta. O Marshall falar que não pode falar palavrão. Não é por aí. Não é isso, né? Não é não falar palavrão, falar baixinho. Eu falo linguagem de ursinho, né? Não é isso, tati-bitati, né? Aquela linguagem de criança. Comunicação não violenta não é deixar de falar o que você sente, pelo contrário. É uma linguagem assertiva. Então, a CNV fala, sempre que for falar com alguém, se expresse com honestidade. Sempre com honestidade. Muita honestidade. E quando você receber a comunicação que vem do outro, faça isso com empatia. Fale com honestidade e receba do outro com empatia. E se o outro não fala com honestidade, ou se o outro não conhece a comunicação não violenta? Ele nos julga, ele nos acusa, ele não fala de sentimento, ele não faz pedido, faz exigência. Ok, aí a comunicação não violenta, o Marshall fala, respira fundo, né? E pense quais são os sentimentos e necessidades que estão por trás daquela fala agressiva. Não é fácil, muitas vezes, no calor ali de uma discussão, de um conflito, mas é totalmente possível. A gente vê uma pessoa ali muito nervosa, gritando e que não conhece CNV, né? E a gente pensar, o que está por trás disso, dessa explosão? E aí a gente pode trazer a pessoa para a CNV, porque ela não conhece, a gente conhece. A gente pode trazer a pessoa mesmo sem ela conhecer, dizendo, olha, eu percebo, me parece que você está bastante bravo, né? Que você está furioso aqui comigo alguma coisa. O que você necessita? O que você precisa que eu possa colaborar para que você não fique mais assim de alguma forma? Transforma, então, a comunicação da pessoa em alguns componentes da CNV, né? Você pode pedir para a pessoa, olha, eu estou me sentindo muito chateada de você estar gritando e me ofendendo desse jeito. Usa você a CNV.
E sabe por quê? Porque eu necessito de respeito. Eu não acredito em conversa com grito e com ofensa. Para mim é muito importante. Eu necessito de respeito e que a gente não grite um com o outro. Então eu queria te fazer um pedido. Dá para a gente conversar num tom amigável, sem gritos, sem ofensas daqui para frente? Olha, já usou 3 componentes. E aí traz os componentes para o outro. Eu percebo que você está muito chateado, que você deve estar bravo. Me explica o que é, que sentimento que você está sentindo. O que você está precisando? Vamos conversar. Então, você utilizou os componentes e também trouxe o outro para a comunicação não violenta. O outro não conhece os componentes da CNV. Valorize e valide os sentimentos do outro e as necessidades do outro. E faça um pedido, claro, como eu falei. Então, expresse-se com honestidade sempre e receba com empatia. E aí existem eu chamo, tá? Pilares de sustentação. O Marshall não chama assim, isso é uma forma que eu chamo. Porque eu acho que tem pilares de sustentação, que não são componentes e nem as partes. Como se fossem pilares. E aí, por exemplo, a escuta ativa. O Marshall falou, não tem como ter comunicação não violenta se você não tiver uma escuta ativa. E o que é escuta ativa? Aquela escuta atenta, profunda, verdadeira, que é muito mais do que o ato de ouvir. Eu costumo falar sempre, né? Todo mundo que não tem problema de audição consegue ouvir. Mas será que todos nós conseguimos escutar? Porque escutar é mais do que o ato fisiológico de ouvir. Escutar é estar presente, né, com toda a atenção, com o coração e sem ter a necessidade, muitas vezes, de falar nada. O Marshall fala, apenas esteja lá, mostre qualidade de presença, olhe atentamente, se conecte com o olhar e mostre qualidade de presença, sem julgar, sem aconselhar. E é muito interessante essa parte do livro, que o Marshall fala um monte de exemplo que a gente costuma fazer, achando que a gente está tendo uma escuta ativa, numa boa conversa com alguém. Então, às vezes, a gente aconselha a pessoa que está ali conversando com a gente. Ou a gente, às vezes, compete pelo sofrimento. Essa é terrível, Carol. Competir pelo sofrimento. A pessoa fala assim, hoje o meu dia foi terrível. Ela vem falar isso para você. E aí você pega e fala, duvido que tenha sido pior que o meu. Compete pelo sofrimento. Ou então a pessoa, por exemplo, está falando de alguma questão, um problema conjugal, que ela está com o marido, né? E aí a gente é amiga, a gente olha para a amiga e fala assim, se eu fosse você, jamais ficaria casada. No tempo que você está casada com teu marido, eu já teria me separado há muito tempo. Será que isso é escutativa? Será que aconselhar, julgar, competir pelo sofrimento, tudo isso é a atitude de uma escuta ativa? Não é. Pessoa que procura você para conversar não quer ouvir julgamento, não quer ouvir conselho. Se ela quisesse, ela perguntia, ela perguntava conselho. Ela quer ser o quê? Ouvida, mas não ouvida com o ouvido. Ela quer ser ouvida com o coração e com a alma. E quando a gente escuta com o coração e com a alma e não com o ouvido, isso é escuta ativa. Quer dizer, é muito mais do que o ato fisiológico de ouvir, né? E a comunicação não violenta fala, é fundamental para aplicar os componentes, para ter lá as duas partes da CNV, a escuta ativa. Outro pilar de sustentação, a autorresponsabilização. Super importante também, Carol. Porque a autorresponsabilização traz uma reflexão sobre as nossas próprias posturas, sobre as nossas próprias atitudes e sobre o que a gente decide até mesmo sentir. Para a comunicação não violenta, nós não ficamos tristes, com raiva, com ódio, frustrados por causa do outro. O outro pode ser um gatilho para a gente sentir o que a gente sente. Mas quem decide sentir tudo é a gente. Porque vejam, se a gente só sentisse o que o outro quisesse que a gente sentisse, a gente seria marionete nas mãos das pessoas. Você imagina uma pessoa na nossa frente falando, eu vou deixar ela feliz. E aí deixa. Agora eu vou deixar ela triste. E aí eu fico triste. Ou seja, cadê o meu protagonismo sobre a minha própria vida e os meus sentimentos? Então, o outro pode fazer algo que desperta lá um gatilho em mim para eu sentir raiva, para eu sentir tristeza, para eu sentir frustração. Mas existe um momento em que eu posso pensar, o que eu decido sentir? Eu vou sentir raiva e ódio dessa pessoa pelo que ele está falando? E vou revidar? E aí se torna ação e reação.
escalonamento do conflito muito rápido, né? Na mediação de conflitos, a gente fala de escalonamento do conflito. Imaginem um conflito como uma escada, onde um sobe a escadinha número 1, o outro sobe o degrau número 2, o outro já vai lá para o 5, e quando vem, os dois estão lá na escada 10, lá em cima, se atacando, se julgando, se ofendendo. Ninguém fala de sentimento, necessidade, ninguém faz pedido, só julga, grita, se ofende e acusa. Então, quando a gente, num determinado momento, respira fundo, às vezes basta uma marcha, fala 5 segundos. 5 segundos, respira fundo e 5 segundos. O que eu decido sentir com isso que o outro está me trazendo? O outro está me ofendendo. O outro está gritando comigo. Eu tenho várias saídas aí. Eu posso responder, abre aspas, à altura e escalonar o conflito. Não tem comunicação nenhuma, só vai ter uma grande briga, né? Eu posso, na verdade, tentar olhar que sentimentos e necessidades estão atrás daquela explosão de raiva do outro. Eu posso me recolher e falar, olha, dessa forma eu não consigo conversar. Para mim é muito importante ter respeito e a gente falar num tom de voz razoável. Como a gente não está conseguindo isso nesse momento, está difícil, eu prefiro me afastar e a gente volta a conversar daqui a pouco. É uma opção minha. Veja quantas opções. Então, a autorresponsabilidade na CNV fala, cada um é responsável pelo que decide sentir e pela forma como decide agir. Se eu vou responder à altura, escalonar o conflito, me recolher, olhar para os sentimentos e necessidades do outro, respirar fundo e tentar manter o controle. Tudo é decisão minha, não é do outro. O outro pode tocar em pontos muito vulneráveis da gente. Ele pode, por isso que eu falei, ser um gatilho. Ele toca em um ponto que machuca. Ele toca em algum ponto que a gente precisa pensar 10 vezes antes de explodir. Porque está tocando num ponto de uma fragilidade nossa, né? E aí precisa contar, às vezes, até um pouquinho mais do que 5 segundos. Mas o fato é, temos autorresponsabilidade sobre os próprios sentimentos. Não é o outro que decide se eu vou ficar feliz, triste, com raiva ou com ódio em relação ao que acontece. Sou eu. Eu tenho autorresponsabilidade em relação ao que eu sinto, em relação à forma como eu falo com as pessoas, como eu me conecto com as pessoas e com o mundo, a forma como eu ajo e todas as ações ali para frente. Então, a CNV fala, outro pilar de sustentação, como eu coloco, é a autorresponsabilidade. E o Marshall fala, quando você não tem autorresponsabilidade, culpa o outro, é mais um caminho para você se afastar daquele estado de compassividade normal. Tem alguém que escreveu que não é sobre os outros, é sobre mim. É exatamente isso, né? Não é sobre os outros, é sobre mim. É sobre a gente. Como a gente vai agir, pensar, agir ou reagir diante do que vem do outro. Por isso a autorresponsabilidade. E aí a CNV também fala, outro pilar, como eu chamo, a empatia. E a empatia para a CNV, ela é mais profunda do que a gente fala normalmente por aí, né? A empatia, como a gente costuma conhecer, a gente fala se colocar no lugar do outro. Para a CNV, talvez isso seja um pouquinho superficial. É mais do que isso. Você entra dentro do mundo do outro com as lentes do outro. É como se o outro usasse um óculos e você entra no óculos dele para ver o mundo como ele vê. Então você vê o outro com a realidade do outro, com os valores do outro, com os defeitos do outro, com a realidade dele, com tudo que ele passou e viveu desde a infância. Se você consegue se conectar com alguém pensando em tudo isso, os valores, as dificuldades, os defeitos, a infância, tudo que aconteceu na vida dessa pessoa para que ela seja como é. Se você se consegue se conectar desta forma, aí sim é a verdadeira empatia. Então não é se colocar no lugar do outro, é se colocar no outro com as lentes do outro, com a realidade do outro, com os valores do outro, com as dificuldades do outro, com as dores do outro. Aí sim é empatia. E o Marshall fala, e não basta ter empatia pelo outro, a gente precisa ter autoempatia. E o Marshall fala, é muito difícil você dar algo a alguém se você não dá a si mesmo. Como a gente dá o que a gente não tem? A gente dá o que a gente tem. A gente não dá o que a gente não tem, né?
E se a gente não tem empatia com a gente mesmo, e não é só a empatia se colocando no nosso próprio lugar, é imaginar também as nossas dores, as nossas dificuldades, os nossos defeitos, os nossos valores, a nossa realidade, o nosso sistema, a nossa criação. A gente pode olhar para a gente mesmo com essa amorosidade, com essa autoempatia. E aí a gente vai estar pronto, inclusive, para ter empatia com o outro. Tendo empatia consigo mesmo, né? Com autorresponsabilidade sempre, mas com amorosidade. Por que a gente tem, às vezes, quer ter amorosidade com o outro e é tão crítico, né, Carol? Tão exigente, tão duro consigo mesmo. Então, o outro pode errar. Eu perdoo até o outro, eu desculpo o outro, mas eu me puno quando eu erro, quando eu me equivoco, quando eu estou enganada. Quer dizer, é muito comum isso acontecer. As pessoas quererem ter pelo outro o que não dão para si mesmas. E se martirizam e se culpam sem autoempatia. Empatia, amorosidade, compassividade consigo mesmo. Não é nem com o outro, consigo mesmo. E o Marshall fala, tenha consigo mesmo, inclusive, antes de começar a ter com o outro. Porque a tua empatia com o outro vai ser muito melhor se você tiver com você mesma. Porque aí você vai ter dentro de si o que dá para o outro também, né? Então, estas são algumas bases de sustentação da CNV. A autorresponsabilização, a empatia e a escutativa. E as duas partes da CNV. Sempre se expressar com honestidade, assertividade, sempre. E receber o que vem do outro com empatia, como a gente falou, além dos componentes. Então, só coisas maravilhosas aí da CNV. Ô, Dani, e é muito interessante, eu fiz até uns pontos aqui para não me perder. É muito interessante porque hoje em dia, principalmente assim, o meu foco é nas mulheres, né? Porque, digamos assim, é o trabalho que eu faço hoje. É engraçado como muitas mulheres, elas vivem, digamos assim, prisões mentais, cárceres mentais, digamos assim, situações medíocres, porque exatamente elas não se conectaram com o autoconhecimento, com a autorresponsabilidade, com a empatia. E elas sequer percebem que nós não temos como oferecer ao outro aquilo que não temos no nosso coração. Porque, às vezes, as mulheres, principalmente, elas criam, digamos assim, uma personagem para se encaixar no mundo de alguém, para se cobrar ser uma mãe perfeita, ser uma esposa maravilhosa, ser uma amiga. E cada vez mais, por esse excesso de cobrança, a gente pratica tanto a empatia com os outros, a generosidade com os outros, e vai se distanciando da nossa essência, da nossa identidade, de quem realmente somos. E por isso que eu comecei a perceber a importância da autorresponsabilidade, gente. Por quê? Quando nós temos autorresponsabilidade, a primeira coisa que você tem que colocar em prática no seu relacionamento é começar a alinhar exatamente os teus princípios e valores. Por quê? Quando você começa a alinhar os teus princípios e valores, consequentemente, você vai ter uma relação mais saudável, um ambiente mais equilibrado. Por quê? Se o outro se comporta de uma forma que me causa uma irritabilidade ou uma raiva, esse gatilho é uma grande oportunidade que eu tenho para olhar para uma necessidade minha que não foi atendida e que talvez eu não esteja vendo. Eu lembro quando Dani falava na aula que os nossos sentimentos, as nossas emoções, elas só são a pontinha do iceberg. Porém, todo o restante está lá nas raízes, nas profundezas. As profundezas que muitas vezes é doloroso, gente, fazer esse mergulho. É doloroso. Por quê? O nosso cérebro, o tempo inteiro, ele está querendo nos proteger de memórias negativas, de dores. E por isso que a gente cai lá na síndrome ou da impostora, ou na síndrome da boazinha demais, querer ser perfeita. E eu penso, só existe uma maneira, digamos, de você
trilhar esse caminho sem entrar num jogo de descartar tudo, né? Porque hoje a gente está vivendo uma sociedade, né, líquida, como tem até um livro, né? Sociedade líquida, onde tudo que não serve, descarta. Uma amizade não atendeu o que eu quero, descarta. O meu marido não atendeu o que eu exijo, descarta. Vamos modificar, vamos mudar, né? Vamos alimentar o ego, é do jeito que eu quero. E quando a gente vê que uma simples mudança, a sua mudança, ela contamina o seu ambiente. Porque quando a gente espera do outro, a gente não percebe que a nossa mudança é sobre nós. Quando algo do outro está ressoando em mim, está me deixando irritada, está me tirando do meu equilíbrio, como eu vi aqui Rodrigo falando logo acima, é muito difícil a gente estar diante de uma situação e ter controle emocional. Gente, ninguém aqui falou que era fácil, mas é possível. Como? Com treino. A gente precisa treinar. Eu lembro que quando eu comecei os cursos lá de inteligência emocional, eu lembro que uma vez, quando eu fiz um curso de coach, e eu saí daquele flow, sabe, modificando muitas coisas, e ali foi só um início, porque eu entrei nesse caminho de autoconhecimento. Tudo que acontecia aqui em casa, digamos, meu esposo olhava para mim e dizia, oxente, e tu tá se estressando? E tu agora não é coach? Dani, isso me causava uma irritação tão grande. E ali eu comecei a perceber por que isso tá me tirando do sério. Por quê? Se eu estou reagindo a tudo que ele fala, então eu sou refém e sou controlada pelos sentimentos das pessoas. Gente, virou a chave da minha vida, porque eu comecei a perceber a maior dificuldade da gente vencer e superar não é na rua, gente. Não é. Na rua nós estamos colocando a nossa melhor roupa, a nossa, digamos assim, toda a nossa paciência, a nossa gentileza, mas em casa nós podemos ser quem nós somos na essência. É como se em casa você estivesse um ambiente seguro e ali você pode gritar, ou você pode, digamos, se descontrolar, você pode terceirizar. Ah, porque eu estou reagindo do jeito que você está me estressando, porque você já sabe que isso me estressa. E o tempo inteiro a gente está terceirizando os nossos comportamentos. E a chave virou na minha vida, Dani, quando eu percebi, caraca, no dia que eu vencer o meu ambiente, o povo da rua não tira mais o meu controle emocional. Porque a maior batalha que eu tenho vai ser ter controle emocional no ambiente em que eu me sinto confortável. E eu comecei a colocar, sabe, como se fosse um jogo mesmo, assim, tipo, hoje eu vou ver o que é que eu consigo vencer. E automaticamente, quando algo me tirava do sério, o que eu fazia? Anotava. E ali eu entrava na meditação, ali eu me conectava. Quando foi na minha infância que eu não me sentia ouvida, ou que eu não me sentia acolhida, e que aquilo estava simplesmente conectando com raízes profundas que eu passei a vida inteira sem querer olhar. E eu digo sempre, eu ganhei um grande presente quando eu me permiti entrar com vulnerabilidade, com o coração aberto no meu processo de transformação, com autorresponsabilidade. Porque nós não podemos terceirizar para ninguém. Eu digo sempre, a vida é sua. Você vai ter autorresponsabilidade de encarar os seus desconfortos com amorosidade, se você quiser. Porque nós temos o livre-arbítrio. Ou nós vamos passar eternamente frustrações, justificando, terceirizando os nossos fracassos, as nossas coisas. Ah, porque se meu marido fosse assim, porque se as pessoas me entendessem, porque se meu ambiente fosse melhor, porque se... Gente, eu digo sempre, quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Não é bom em mais nada. Quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Só que a gente só tem uma maneira de vencer os nossos conflitos
digamos assim, e as nossas deficiências. Quando a gente encara e faz um mergulho interno, caraca, eu não sou boa nisso. O que é que eu posso fazer para melhorar isso daqui? Porque quando a gente começa a observar os nossos gatilhos, o que é que a gente tem que a gente pode melhorar, ou muitas vezes, não, eu não quero melhorar isso aqui, mas isso aqui eu posso delegar para alguém, e isso vai fazer com que acelere o meu processo. Isso a gente tem um avanço gigantesco, né? Gigantesco. E essa coisa, sabe, Dani, de ser aprendiz todos os dias, da gente estar com escuta ativa, feito que você falou. A escuta ativa, ouvir não é escutar. Eu lembro de todos os teus exemplos. Eu tenho um caderno aqui anotado com tuas aulas. E eu lembro de todos os teus exemplos. Por quê? Inclusive, durante muito tempo, o meu exercício dentro da minha casa foi ouvir. Por quê? Eu queria falar, e ninguém falava nada. E sem contar que, quando as pessoas estavam falando, principalmente eu, Carol, que tem um TDAH, gente, eu estava em outro universo, sabe? Eu estava muitas vezes na reativa, ou eu estava em outro universo, ou eu estava simplesmente formulando a resposta que eu ia dar. Ou seja, eu não estava conectada com as emoções, com o que estava sendo dito. Porque, como o Dani falou lá no início dessa live, a nossa comunicação, ela é verbal, mas nós temos também uma comunicação não verbal, em que muitas vezes as pessoas, se você tiver uma escuta ativa, se você tiver conexão dentro da sua própria casa, você vai estar observando o tempo todo os detalhes, as coisas que as pessoas estarão falando pelas entrelinhas. Ou seja, mudou tudo. A gente se conectar. Você acredita, Dani, que uma das maiores dificuldades que eu tive em questão de escutativa foi em escutar as pessoas sem aconselhar. Isso foi uma das grandes dificuldades. Principalmente porque quando eu eu tenho sim, Luzlênia, TDAH, mas a meditação, vou dizer a você, tá? Ela melhorou 90%, graças a Deus. E voltando aqui, gente, quando eu comecei meus processos de autoconhecimento, de cursos, o que é normal? A gente quer, a gente tem muita vontade de transformar a vida das pessoas que a gente ama, de aplicar esses processos em casa, com o marido, com o filho, com os irmãos, com os amigos. A gente tem vontade de mudar o mundo, né? Porque a gente sai com essa movimentação e com muita vontade, muito desejo. E foi, eu digo a você, que foi uma das maiores dificuldades que eu tive, foi de escutar na essência e ali permanecer em silêncio quando o meu conselho, quando a minha fala não era solicitada, porque o tempo todo eu estava querendo dar conselho e às vezes a gente não percebe que o outro ele não está querendo ouvir exatamente nada, ele quer somente dizer assim, tu pode me ouvir? Eu quero aqui 30 minutos do teu tempo só para tu me ouvir. Por quê? Porque ali mesmo ele já sabe das dores, já sabe dos erros, já sabe de tudo, né? E às vezes a gente vai falar, não vai acrescentar em nada, só vai muitas vezes colocar o outro mais no buraco ainda. E eu digo, foi um dos exercícios mais difíceis que eu tive, principalmente, que eu sei que você também, né? Porque eu me conectei como libriana, gente, que eu sou. Ai, meu Deus, eu morria porque eu queria salvar o mundo. Ó. Sou libriana. E eu sofria, gente, sofria, mas é maravilhoso que a gente, inclusive, percebe que é uma maneira muito respeitosa de convivência, né? De aceitar que o nosso processo ele é nosso. Olha a autorresponsabilidade, é nosso. Sim. E a gente precisa respeitar o processo do outro, o momento do outro, a escolha do outro, a decisão do outro, sem rotular o outro de que nós estamos certas e o outro está errado, né? Claro. E, Carol, a comunicação não violenta, ela fala que dificilmente, raramente, o que você falar para uma pessoa que está numa situação de conflito, de tristeza, ou vivendo alguma situação, dificilmente qualquer coisa que você falar vai fazer com que ela se sinta melhor. O que vai fazer a diferença para que ela se sinta melhor? A qualidade da tua presença e da tua escuta. Então, a
comunicação violenta fala, não adianta dar o conselho, falar, competir pela dor, aqueles exemplos todos que eu dei. Porque dificilmente qualquer coisa que você falar com uma pessoa que está vivendo um momento de profunda dor, dificilmente vai ter uma palavra, uma frase, um pensamento que vai tirar a dor daquela pessoa. Você está ali diante de uma pessoa que teve uma perda, né? Alguém da família dela morreu. O que você vai falar que vai tirar a dor da perda? Uma pessoa que está sofrendo, está num processo de divórcio doloroso, difícil, e ela te procura para conversar. Será mesmo que alguma coisa que falar vai fazer com que tire a dor daquele momento difícil e doloroso que ela está passando? Então, comunicação não violenta fala, esquece de ficar falando, aconselhando, dando exemplos, falando, o caso que você me contou, agora me lembrou de um outro caso também, né, da minha família, aconteceu isso igualzinho e aí aconteceu. Já desviou o foco da atenção e da escuta ativa. Dificilmente o que você falar para uma pessoa em sofrimento, em dor ou em conflito vai fazer com que ela melhore. O que pode sim fazer com que ela melhore? Se sinta acolhida, sinta a tua amorosidade, é a tua escuta ativa e a tua qualidade de presença. É a conexão com o olhar, é saber que os corações estão ali, os dois. Um está falando da sua dor e o outro está ouvindo. Ou o outro nem está falando da sua dor. Ele só quer ficar ali perto. Ele só quer um abraço. Ele só quer um olhar, né? Isso vai fazer diferença numa pessoa que está sofrendo, ou numa situação difícil, ou num momento de dor. Isso faz toda a diferença. A escuta, a qualidade de presença, a amorosidade e compassividade com o outro. Dificilmente o que você falar vai ajudar. Então, a comunicação não violenta fala isso e é verdade, né? É verdade. A qualidade de presença é muito mais poderosa. A escuta ativa e a qualidade de presença do que qualquer palavra mirabolante que a gente fale, né? Ou uma palavra, ainda que seja amorosa, uma palavra carinhosa, a palavra nessa hora não vai fazer efeito. É a escuta ativa e a qualidade de presença mesmo. A comunicação não violenta também fala, cara, agora eu lembrei que dentro ali de alguns exemplos que o Marshall dava sobre nos afastar da nossa compassividade, ele fala, por exemplo, do erro que é fazer comparações entre as pessoas. Às vezes a gente pode fazer isso até com filhos, né? Por que você não é tão organizado como a sua irmã? Por que você não é tão estudioso como o seu primo? Isso, além de minar a autoestima de uma criança, de um filho, um adolescente, ou até de um adulto, a gente também não gosta, né, de comparações. Isso nos afasta das pessoas, nos desconecta e nos afasta do nosso estado de compaixão. A gente passa a não ter compaixão pela dificuldade do outro. A gente não vai ter compaixão pela dor do outro, por tudo que o outro pode estar passando e que não seja igual a outra pessoa. Ao fazer comparações, o Marshall fala, isso é julgamento. Quando você compara pessoas, você está rotulando, classificando, julgando. Como é que você está julgando e classificando? Um como melhor do que o outro, né? Então, a sua irmã é mais organizada que você é menos organizado com ela é melhor que você. É um muro. O muro de quem é melhor, de quem é pior. O muro de quem é certo e o muro de quem está errado. Isso é tão perigoso, a gente colocar as pessoas em muros de certo e errado, ou a gente se colocar em algum lugar do muro, isso é tão sério, tão perigoso, que pode simplesmente fazer com que as pessoas sejam representadas simplesmente por alguma característica. E aí eu lanço até um desafio a quem está assistindo, mesmo a você, Carol, e a mim também. Você já imaginou se você fosse reduzida ao teu pior defeito? Se essa fosse você, pega a coisa mais complicada que você tem, o maior defeito, e as pessoas te reduzissem a isso. E fala, eu coloco um muro entre eu e você, porque você é assim e eu não sou. E aí você vai ficar num muro distante de mim. As pessoas que são rotuladas ou classificadas, elas são reduzidas muitas vezes ao pior defeito ou uma característica, né? E todos nós temos características positivas e outras não tão positivas assim. Para isso que a gente está nesse plano nessa vida. A gente veio para evoluir, para crescer. Nós não somos perfeitos. E aí tem até uma frase
do Bert Hellinger, eu sei que você gosta do sistêmico também como eu, e ele fala, quem é perfeito e acabado já morreu. Então, viva a imperfeição, porque a imperfeição significa que nós estamos vivos. Perfeito e acabado é outro plano. Quer ser perfeito e acabado não é mais dessa vida. Nós não viemos para esse plano para sermos perfeitos. Nós não somos. Se nós fôssemos, nós não estávamos aqui nesse plano. Estávamos em outro, perfeito e acabado, como ele fala. Então, assumir as nossas vulnerabilidades, e aí muitos falam que assumir sentimentos são assumir vulnerabilidades, como a gente estava falando, nos aproxima das pessoas, nos conecta, liga o que há mais de humano em nós, né, um com o outro, não separa, não rotula, não classifica, não coloca ninguém em muro, e o que é bacana, né? Esse é o que a gente está fazendo. Não reduz as pessoas às suas características. Porque se a gente fosse reduzido à nossa pior característica, olha que terrível que seria. E eu vou além. E se a gente fosse reduzido não a uma característica, mas a um ato que nós fizemos, que nós cometemos, um ato equivocado, um ato que não foi bacana, um ato que a gente se arrepende. E se toda a nossa existência fosse reduzida a um ato equivocado? Em que lado do muro nós estaríamos? Em que lado do muro os outros estariam quando nos olhassem assim? Como pessoas cometedoras de atos errados. Então, a gente não é reduzido por um ato. A gente não é reduzido por um erro. A gente não é reduzido por um defeito. Nós somos a soma de defeitos e qualidades, de virtudes e dificuldades. Estamos em processo de evolução. E a comunicação não violenta fala, assuma essa humanidade dentro de você, esse processo de evolução. Cuide com a sua linguagem, mas puxe o que há de mais humano e mais profundo dentro da tua própria humanidade, para se conectar com o que há de profundo na humanidade do outro. Então, fale dos sentimentos e olhe para o sentimento do outro. Fala o que você necessita e olha para as necessidades do outro. Não julgue e peça para o outro para não ser julgado. Peça e não exija. Tenha empatia, escuta ativa, qualidade de presença, autorresponsabilidade sobre as próprias decisões, como a gente está conversando. Se a gente não tiver autorresponsabilidade, é o que a gente falou, né, Farol? A gente não é protagonista de nada. É o que você falou, nós vamos ser marionetes nas mãos das pessoas. E o outro, o que quiser deixar, né, pra gente, a gente pega. Então, eu quero deixar triste, você fica. Eu quero deixar alegre, você fica. Isso, além de significar perda de protagonismo da própria vida, a gente se afasta do nosso lado mais humano, que é o nosso sentimento puro, não o produzido pelo outro, não o que foi cutucado com o gatilho que o outro nos trouxe. Tá tudo certo a gente sentir qualquer sentimento. Aqui a comunicação não fala só sinta sentimentos, abre aspas, bons ou positivos. Pelo contrário, ela não fala de se manifestar, de falar, de se expressar com honestidade. E a gente pode sentir raiva, a gente pode sentir tristeza, frustração. E o Marshall fala, aprenda inclusive a identificar os seus próprios sentimentos, porque a gente tem um repertório pequeno em relação aos nossos próprios sentimentos e a gente muitas vezes mistura os sentimentos, a gente não sabe direito o que a gente sente. A gente acha que a gente está triste, só que no fundo a gente está frustrada. A gente acha que a gente está decepcionada quando a gente está furiosa. Por que a gente tem tanta dificuldade de diagnosticar os nossos sentimentos? Porque a gente não tem esse hábito. A gente não tem o hábito de pensar no que estamos sentindo, validar o nosso sentimento, olhar para ele, escutar, ainda que seja um sentimento como raiva. Tá tudo certo ter raiva, não tem problema ter raiva. A questão é o que você vai fazer com a raiva que você está sentindo. Aí, esse é o ponto-chave. Não tem problema ter raiva. Eu estou com raiva. Ok. Agora, o que você vai fazer com essa raiva? Você vai revidar e fazer com que o outro sinta também? Você vai escalonar o conflito para começar uma guerra? Você vai julgar o outro e terminou ali qualquer comunicação não violenta? O que você vai fazer com a tua raiva? Porque ter raiva não é o problema. O problema é o que a raiva desperta em você. O que você é capaz de chegar, ou de fazer, ou de agir, ou de falar, quando você tem um sentimento assim. E aí vem de novo a história da autorresponsabilidade. Não só eu escolho o que eu sinto,
quanto eu escolho o que eu vou fazer com o que eu sinto. Então, eu escolho ter raiva, tá tudo certo. E agora, eu escolho o que eu vou fazer com a raiva que eu tô sentindo. Deixa eu pensar como é que eu vou agir. Isso é autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade não é, não posso ter raiva. Eu só posso ter amor, alegria. Gente, comunicação não violenta, como eu falei, não é linguagem fofa de ursinho, nem Alice no País das Maravilhas. Aqui a gente tá num plano onde a gente tem raiva, onde a gente fica triste, frustrada, decepcionada. Tá tudo certo. Tá tudo certo ter isso. E é tão leve, né, Carol, quando a gente se dá conta que a gente pode sentir tudo. A questão é o que você vai fazer com o que você sente, com o que você decidiu sentir. Você já decidiu sentir aquilo, já foi uma opção envolvendo autorresponsabilidade. Agora, segundo, vamos dar um passo além. O que você vai fazer com esse sentimento? Vários caminhos você tem. Culpa o outro, julga, aponta o dedo, classifica, rotula, cria muro, escalona conflito, ofende, cria uma discussão enorme. Tudo isso é opção. Agora, eu posso optar em me recolher, porque eu não estou pronta para falar naquele momento. Eu posso optar em dizer para o outro que eu estou sentindo: olha, fulano, eu queria falar para você uma coisa, eu estou sentindo raiva. Eu estou sentindo muita raiva nesse momento. E continua. Sabe por que eu estou sentindo raiva? Porque eu necessito de respeito. Eu me senti desrespeitada agora. E eu estou com raiva por ter me sentido desrespeitada. Para mim, respeito é uma coisa fundamental. Eu tenho necessidade de ser respeitado, né? E aí, se você estiver bem embalado e conhecer a comunicação, estiver treinando aqui todo dia, já vai para o pedido. Dá para a gente, seria possível a gente conversar agora de forma respeitosa, sem ofensa, sem xingamento, sem grito? Seria possível? É um pedido meu que eu te faço. Porque eu estou com muita raiva por estar me sentindo desrespeitada. Eu tenho necessidade de respeito. E é um pedido que eu te faço. Vamos conversar agora com respeito a partir de agora. Linguagem assertiva, com autorresponsabilidade, deixando claro o que está sentindo, inclusive a raiva. Né? Porque a questão não é a raiva, é o que você vai fazer com o que você sente. E é o que você falou, Carol, é treino, não é fácil no sentido de não é de uma hora para outra que a gente vai começar a mudar tudo, mas a gente pode estabelecer algumas metas para a gente, né? Então, hoje eu vou ser uma pessoa que vou falar tudo que eu estou sentindo para o meu marido, para o meu trabalho, para o meu filho, e vou valorizar o que eles sentem. Amanhã eu quero treinar o meu jeito de pedir. Eu estou exigindo muitas coisas, não estou sabendo pedir para as pessoas, não. As pessoas não estão me atendendo em nada, elas estão achando tudo que eu estou exigindo, que eu estou gritando, que eu estou brigando. Eu vou treinar o meu jeito de pedir, né? Amanhã, ou depois de amanhã, eu vou treinar observação. Não estou sabendo observar fato. Tudo que eu vou falar de alguém, eu falo do que a pessoa fez, deixou de fazer, do que a pessoa é. Isso eu estou julgando. Deixa eu treinar a observação de fato sem julgar. Deixa eu treinar. E aí é treino diário, né? Cada um no seu ritmo. E claro que a gente vai dar umas escorregadas. E claro que de vez em quando fala, nossa, mas eu estou treinando julgamento, acabei de julgar uma pessoa. Olha que legal, você teve consciência do que acabou de fazer. Porque a comunicação não violenta, ela traz o conhecimento para o nível da consciência. A gente pensa no que fala, a gente não fica uma maquininha, né? Vou pensar em falar isso, eu vou pensar em responder. Fica natural com o tempo. Natural falar de sentimento, necessidade, não julgar, e sim observar, fazer pedido, ter empatia e autoempatia, autorresponsabilidade, escutativa, vem naturalmente com o treino, né? Com treino. E é bacana ter as leituras, os estudos também. Além desse que eu mostrei no comecinho da live, né? Que é o livro principal do Marshall, tem muitos outros que eu separei. Esse daqui é um livro muito prático, ó, Vivendo a Comunicação Não Violenta. É um livro super bacana. E tem vários outros, eu separei aqui vários. O Coração da Transformação Social, Superando a Dor Entre Nós. Esse livro é super bacana. Esse aqui que eu falei dos filhos, ó, Criar Filhos Compassivamente. Amo Você Sendo Quem Eu Sou. Olha que bacana o nome desse livro. Eu amo você sendo quem eu sou. Não uma outra pessoa, nem quem você idealiza. Eu amo você sendo quem eu sou, né? E quero ser amada e amo você pelo que você é, né? Juntos podemos resolver essa briga. É um livro que os mediadores de conflito, inclusive, gostam muito, né? O Surpreendente Propósito da Raiva. Isso aqui foram... Isso é maravilhoso. Tem outros lá. Ele tem cerca de 15, 16 livros. E vale muito a pena quem quiser. Tem muitos que são fininhos, olha. Esse Surpreendente Propósito da Raiva, o Juntos Podemos Resolver.
São livros que, às vezes, numa noite, no final de semana, assim, uma tarde, que você pega para ler uma linguagem gostosa, tem muita prática aqui, muitos exercícios práticos. Pelo avançado da hora, a gente não consegue fazer muito isso mais nos cursos, na capacitação, você sabe o quanto que a gente treina isso e faz exercícios e vivências, né? Para colocar em prática, para ver como é que essa teoria toda funciona na prática. E mais uma vez falar, não é uma metodologia, não é uma caixinha fechada de conduta, não é uma coisa fechada de procedimento de conduta. Então você faz isso, faz aquilo, vai para cá, vai para lá. Comunicação não pode ser isso. Comunicação é interação, é conexão, né? A questão é um estilo de vida, uma forma de se comunicar diferente e que é mágica, né? Ela, como você falou, que você começou a testar na prática e muitas coisas mudaram à tua volta. E isso a gente escuta no dia a dia, Carol. Fala o que é essa comunicação não violenta, porque ela funciona, ela é efetiva, ela nos liga com algo muito mais poderoso, né? Que é a nossa humanidade. O que há de mais humano em mim se conecta com o que há de mais humano em você. E aí volta nosso estado de compaixão. Ele desde pequenininho falava lá que ele queria entender por que algumas pessoas têm e outras não. Porque as pessoas perdem a sua conexão com a humanidade do outro. E aí perdem a compaixão. É assim que se perde a compaixão. Dani, é tão lindo. E uma coisa que eu vou dar uma dica aqui a vocês, gente, porque, meu Deus, eu tô aqui extremamente grata, porque eu vou deixar, inclusive, essa live salva, porque eu estava aqui, ó, concentrada, fazendo todas as minhas anotações, viu? Porque é muito maravilhoso a gente compartilhar, contribuir, aprender, estar atento, ouvindo, reforçando. E uma coisa que eu vou dizer, não confia somente na tua mente, gente. Olha, eu estava aqui agora mesmo me conectando com esse papelzinho aqui, que inclusive é um papelzinho que eu fiz aqui, ó, regras para lembrar. Aqui em casa, depois que eu comecei a aprender e modificar alguns padrões, a minha casa, ela ficou sem decoração, minha gente. Porque a decoração, ela ficou de papel na parede, tá? Não vou nem mostrar. Então, tudo que eu queria modificar, eu comecei a criar regras e colocar em locais que eu começasse a olhar, tá? Aqui tem um monte de papel. Depois eu mostro a vocês, para ver tanto papel. Vocês vão me chamar a louca do papel, tá? E é engraçado, porque eu comecei a criar umas regras, principalmente com Miguel, Dani, porque com adulto, eu achei mais fácil, digamos assim, começar a colocar em prática algumas coisas com meu marido. Por quê? Inconscientemente, nós, digamos assim, já temos um certo limite, porque é um adulto, né? Se trata de um adulto. Então, assim, você não vai fazer o que você quiser, nem vai dar a ordem que você quiser, porque o outro também tem um limite. Mas, com a criança, digamos que foi mais desafiador, sem sair dessa postura de mãe, porém, colocando em prática os aprendizados da comunicação. Porque, normalmente, nós temos autoridade. Então, assim, é muito mais fácil, digamos, a gente colocar o nosso filho de castigo, ou a gente sequer percebe que nós estamos validando muito as coisas negativas, do que, digamos assim, tirar tempo para ensinar, para ouvir, para se conectar, para respeitar. Quando, às vezes, nessa vida frenética, com muita coisa para fazer, é muito mais fácil chegar e dar uma ordem e acabou. Tipo, senta aí, faz as suas tarefas e está tudo certo. Né? Porque ali nós temos autoridade e podemos solucionar esses conflitos em um segundo, com ordem, com comando. Então, eu comecei a colocar, gente, umas regras com o Miguel, e eu coloquei aqui, ó, exatamente, regras para lembrar. E eu lembrei, quando ela estava falando, que inclusive esse papel está clarinho, e eu quero reforçar para colocar novamente ali. E uma das regras eu coloquei aqui, ó, tempo de qualidade, significância na fala dele, fale com um tom agradável, se conecte, ame e depois corrija, faça combinados e estipule consequências. Mantenha a palavra, porém essas consequências aqui em casa duram máximo 2 dias. E consequências leves, minha gente, não é algo somente para que ele compreenda que na vida a gente planta e a gente colhe, porém ele
antes de, digamos assim, ter consequências, a gente tem diálogos, a gente tem combinados. E uma das coisas que para mim faz maior diferença, lidere pelo exemplo. Ou seja, contamine as pessoas pelo exemplo. Seja você a pessoa que você queria encontrar no seu entorno. Seja você sem cobrar nada em troca, sem ferir a pessoa, porque você falou algo muito importante, que é quando nós somos reduzidas por um ato ou por uma palavra, e o quanto isso acontece, gente. O quanto muitas vezes você não pode simplesmente fazer algo, errar ou fazer qualquer coisa no momento difícil da sua vida e simplesmente as pessoas muitas vezes se afastam, lhe rotulam como se aquela parte da sua vida lhe definisse totalmente. E age o quê? O descarte. Porque amar exige entrega, exige respeito, exige tempo, exige empatia pelo processo do outro e compreender que o outro, ele não é aquele ato, ele não é aquele momento que ele deu um grito, ele não é aquele momento em que ele fez uma besteira da vida, não. Existe todo um contexto, né? E principalmente hoje nessa positividade tóxica, né? Porque você falou algo. A gente identificar os nossos sentimentos é algo importantíssimo. E nós precisamos viver esses sentimentos. Viver o luto de um término de uma relação, viver o luto de algo que você perdeu, de um casamento que acabou e a pessoa era muito especial para você. Isso é importante, porém, a gente o tempo todo não quer sequer acolher isso. É como se a gente inconscientemente estivesse cobrando o tempo todo produtividade, ser perfeita. Aí a gente está comparando o nosso processo com o processo de outra pessoa e a gente não percebe que isso somente paralisa você num ambiente muito perigoso. Gente, antes de dar a palavra para a Dani finalizar, eu queria agradecer profundamente. Deixa eu só correr para pegar aqui o carregador, senão essa live vai cair e vai desligar na cara de todo mundo. Peraí, minha filha. Jesus, toma conta. Gente, eu vou deixar essa live salva. Só colocar aqui no carregador para ela não simplesmente não desligar. Tá? Nem percebi aqui que o telefone estava descarregando. Eu vou deixar essa live salva, gente. E assim, isso é um grande convite para que você leia, para que você depois fale comigo ou fale com o Dani sobre essas dicas desse livro, para que você se aprofunde mais na comunicação não violenta, que é tão poderosa. Inclusive, Dani também tem cursos de comunicação não violenta. É maravilhoso os cursos dela. Como também você que está aqui perto de Recife, gente, nós teremos o Mulher Arretada agora, dia 1 e 2 de abril. Foi um treinamento, assim, que eu digo muito, Dani. Tudo na minha vida, porque, assim, nada na minha vida faz sentido se não fizer sentido primeiro para mim. Eu digo, assim, de todo o coração aberto. Tudo na minha vida que hoje eu criei no treinamento, primeiro precisou passar por minha casa, pelas minhas transformações, porque eu não conseguia aplicar no outro aquilo que não tinha congruência com a minha vida, porque eu não conseguia viver isso. Ou era de verdade ou não era, porque o libriano é 880, eu não aprendi a entrar nessa escala de cinza, ou é preto ou é branco, entende? E isso era muito complicado para mim, muitas vezes eu me sentia até... digamos assim, as pessoas do meu entorno, mas Carol, por que você não faz isso? Por que você não está aplicando isso? Eu digo, não, eu não tenho condições de aplicar fora se eu não estou conseguindo aplicar na minha casa. Eu primeiro preciso colocar em prática. Então, assim, não perde essa oportunidade, seja através de um treinamento, seja através de um curso, seja através de uma leitura. Tenha sede por conhecimento. Conhecimento liberta. Tenha sede de aprender, de todos os dias ser aprendiz. De acordar com o ouvido atento, observando, anotando
estudando, seja curiosa, porque só dessa maneira. E finalizando minha fala, é engraçado, porque você falou algo que quando a gente chega numa perfeição, então, tipo, ali acabou, né? Tipo, porque ninguém é perfeito. Nós somos um ser em evolução constante. A gente não pode parar. Aí eu lembrei de uma fala do meu cunhado, porque eu tenho 3 irmãs e um irmão, e um dos meus cunhados, ele mudou muito assim, depois que casou, e chegou o momento que ele chegou para mim e me disse, rapaz, eu acho que eu não posso mudar muito, não. De vez em quando eu acho que eu tenho que fazer uma raiva, porque senão vai chegar meu momento de morrer. Porque evolui tudo, então acho que Deus. Mas, rapaz, vem cá dar boa noite, que eu não estou nem acreditando nesta cena. Acordado. Vem dar boa noite, o povo. Mas tá aí. Aí ele disse que eu acho que eu vou morrer, né? Então, vem cá, dá boa noite. A coisa mais linda da vida de mamãe. Vem cá, vem cá. Ah, diga boa noite, minha gente. Eu não posso um olhinho, não. E eu tava falando aqui horrores de tu. Vou fazer uma live contigo. Diga boa noite, pessoal. Diga boa noite, pessoal. Gente, eu vou passar a palavra para Dani. E eu quero agradecer imensamente o carinho de todas. Quero convidar vocês para participar do restante aí do Recomeço Consciente. Até o dia 10 nós teremos live. Já vou convidar a Dani de novo para outro momento, porque essa mulher tem tanto conteúdo, minha gente, que eu acho que a gente precisaria fazer um curso, assim, um dia inteiro aqui em Recife, online, alguma coisa, porque ela tem muita bagagem, ela tem muita vontade de entregar as coisas. E eu acho que isso é um pouco do libriano, né? Porque a gente fica com sede de aprender, de entregar, de estudar e de tudo. E eu acho muito lindo isso, esse movimento de amor, de fazer, paixão pelo que se faz, porque olha como se torna gostoso, o tempo passa, a gente nem percebe. Dani, muito muito obrigada, gratidão por estar a serviço e por conduzir aqui comigo, por esse momento, esse espaço tão lindo, gente. Eu vou deixar essa live salva para que você possa aí encaminhar outras mulheres que não puderam estar presente. Minha eterna gratidão. Obrigada, Carol. Foi assim uma alegria. Eu fico à tua disposição para outros bate-papos. Passou muito rápido. A gente ficou um bom tempo aqui. Agora eu estava vendo a hora e passou muito rápido. Você é uma super querida, mora no meu coração. Me apaixonei por você desde que eu te conheci. Você tem um jeito muito meigo, muito alto astral. Você é muito feliz. Você, assim, eu vejo felicidade no teu olhar. E claro que dentro da nossa felicidade nós temos os nossos momentos, as nossas quedas. Aliás, libriano, né? Eu também sou, você sabe, não sei se você sabe que eu também sou libriana. A gente pesa para cá, pesa para lá, balança e às vezes está, né? Mas assim, você é muito alto astral, né? Linda, 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 inteligente, super querida, foi ótima aluna, interessada em todos os cursos que você fez comigo. E assim, foi uma alegria receber teu convite. Então, fico aqui a serviço, sim, aberta, à disposição e assim, muito feliz. A gratidão é minha, né? Por quem nos assistiu, alguns entraram, saíram, quem vai assistir depois também. Agradeço muito, muito, muito. Faço um convite aqui, aproveitar, Carol, se você me permitir. Não tem Claro. data de curso de formação em CNV com data já fixada, mas vai ter um nesse primeiro semestre, tá? Até, Libriana é muito forte, né? É mesmo, concordo, o que escreveram. Até julho vai ter uma formação em comunicação não violenta, mas ainda não temos as datas. Agora, eu tenho um convite para fazer, por quem que está aqui nos escutando, quem vai escutar depois, que é um curso novo do IPMEC, Instituto Paulista de Mediação e Cursos, que está começando agora dia 25 de março. É um curso parecido com o que você fez, Carol. Você fez a capacitação para mediador e conciliador privado, extrajudicial. Esse é um curso para capacitação para mediador e conciliador público, judicial, para trabalhar dentro do ambiente público. Não é necessário ser da área jurídica, inclusive muitos psicólogos, assistentes sociais, engenheiros fazem, pode ser da área jurídica, mas não é obrigatório. O curso vai ser realizado dia 25 e 26 de março, é um sábado e domingo,
Depois, 1 e 2 de abril, é outro sábado e domingo. Depois, 15 de abril, é um sábado, que aí a gente pula a Páscoa, né? E a Sexta Santa. Então, é um curso intensivo com 5 aulas, sendo 3 sábados e 2 domingos. É a parte teórica do curso, o dia todo, mas tem várias paradas. Nem um curso que você fez também, que foi o dia todo, mas a gente tinha várias paradas, né? E depois começa a parte prática do curso. Essa parte prática, o aluno vai assistir mediações, ali pode ser tanto no formato online quanto presencialmente, dentro de um ambiente judicial, ver casos de conflitos reais, preencher alguns relatórios para ver a aplicação na prática daquilo que aprendeu na teoria, né? E no final, nas últimas horas, o aluno começa a fazer comediação. Então, ele vai atuar junto com o mediador. Tem mais de 400 lugares que podem, aliás, quase 400 lugares que podem fazer em São Paulo, tanto no formato online quanto presencial. E o aluno tem até um ano para fazer o estágio. Então, é uma capacitação bem bacana. É a 21ª edição desse curso. Nós já fizemos outros 20 cursos. Tem cerca de 3 mil alunos já capacitados pelo IPMEC com esse curso. Então, é um curso bastante procurado e vai ser online. Então, é um curso 100% online, pelo Zoom, com aulas ao vivo, e a gente está com vagas abertas. Então, faço um convite aqui para todos que tenham interesse em fazer essa capacitação, para ter essas ferramentas, né, negociais, comunicacionais. Tem aulas de comunicação não violenta lá no curso também, mas tem aulas muito técnicas também para ensinar essas habilidades e ferramentas para ser um gestor de conflitos e um mediador, só que dentro do ambiente público judicial, né? Então, fica aqui o convite, quem tiver interesse, inclui material didático completo, é um curso bem bacana, você sabe, você fez um muito parecido com esse, privado, e o de comunicação não violenta a gente vai ter, mas aí mais para o final do semestre, né? E aí eu divulgo aqui. Minhas redes sociais, você me marcou aqui nessa live, pessoal, acho que consegue me achar fácil, mas é Dani Cristofari Alonso, Cristofari com CHR, aí lá tem banner do curso, tem meu telefone dos outros, outras pessoas que estão também fazendo as nossas matrículas. É um corpo docente de 5 professoras que vão dar esse curso. Então fica aqui o convite, te agradeço o espaço por ter feito esse convite aqui, que é um curso que eu guardo no meu coração, gosto muito e adoraria ter pessoas aí que são mulheres arretadas aqui, maravilhosas como você, em outras formações do IPMEC também. Querida, um beijo muito, muito grande. Sinta-se muito beijada, abraçada. A gratidão é toda minha. Conte comigo sempre. E obrigada. Muito obrigada pelo convite. Adorei. Muito obrigada. Muito obrigada. Gratidão, gente. Vocês vão ver também, porque eu vou salvar essa live lá no feed e vou marcar a Dani. Então, assim, quem não estiver seguindo Dani, já entra nessa live, segue. Se tiver interesse desse curso de comunicação não violenta, fala com ela, porque ela é uma pessoa extremamente acessível, ela responde tudo no WhatsApp o tempo todo. Então, assim, é maravilhoso, porque para você ter uma noção, dificilmente a gente cria esse contato com os professores, principalmente em cursos online, né? E quanto é maravilhoso, porque você veja, eu fiz um curso com Dani, quer dizer, fiz 2, né? E a gente criou essa amizade. Por quê? Porque ela é uma professora que está lá aberta para tirar dúvidas, para responder, para mandar material, para lhe cobrar. Ou seja, ela faz você avançar. Então, assim, não perde essa oportunidade. A gente precisa se juntar com outras mulheres com essa força, seja através de um curso, se você sentir vontade, vai lá e faz, seja através de um movimento como Mulher Arretada, que é um treinamento de inteligência emocional, em que você vai poder revisitar várias dores, vários traumas, e ali você terá oportunidade de ressignificar. Só não deixa de investir no teu autoconhecimento, porque autoconhecimento, gente, é poder. Então, faz isso, e eu vou pedir uma coisa a vocês. Eu vou salvar essa live. Se você puder, encaminha ela para outras pessoas que não puderam estar presentes. Comunica sobre as lives de amanhã, porque nós teremos muitas pessoas tão especiais quanto Dani. E também, gente, compartilha lá nessas lives, nessa live de hoje, o que foi que você aprendeu, o que foi que gerou essa live para você, porque às vezes a gente pensa que isso é uma atitude simples, mas não. Às vezes, através de um comentário celular, desperta em outra pessoa para vir, para assistir a live de amanhã.
ou para conhecer o trabalho de Dani, ou para conhecer o meu trabalho, enfim, é dessa maneira. A vida é sobre crescer e contribuir. Esse é o grande segredo. Conhecimento parado não serve de nada. É água podre, tá? A gente precisa aprender e contribuir, porque da forma, quando a gente ensina, quando a gente preenche lá, quando a gente comenta, automaticamente a gente nem percebe que estamos fortalecendo os nossos aprendizados. Então, de verdade, um beijo para vocês, boa noite. Coloquem em prática esses aprendizados grandiosos e a live vai ficar salva para que, se você quiser assistir novamente. Um beijo, um beijo. Um beijo, Dani. Eu também estou aqui a serviço. Eu fico muito feliz e honrada por tudo que eu ouvi de você. Muito feliz Também. E muita gratidão. Um beijo. Beijo. Beijo a todos. Tchau. Tchau, tchau.